A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 16, uma operação que mira uma suposta organização criminosa investigada por corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral. Segundo a Folha apurou, entre os investigados está o pastor Silas Malafaia, que teria participado da lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido valores do principal escritório de advocacia responsável pelo esquema. Ele é suspeito de emprestar contas da instituição dele para ajudar a ocultar dinheiro. De acordo com fontes da PF, ele foi alvo de condução coercitiva. A PF informou ainda que estão sendo realizadas buscas e apreensões em 52 endereços diferentes ligados à suposta organização criminosa em 11 estados e no Distrito Federal. As ações da PF ocorrem nas seguintes unidades da Federação: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O juiz do caso é Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do DF. Além das buscas, estão sendo realizadas 29 conduções coercitivas, 4 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de prisão temporária. A ação é batizada de Operação Timóteo, em referência a esta passagem do livro Timóteo, da Bíblia. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O objetivo da operação é que com as provas coletadas nesta sexta a PF tenha detalhes na maneira que e de como funcionava um esquema em que um diretor do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, com informações privilegiadas a respeito de dívidas de royalties oferecia serviços de 2 escritórios de advocacia e de uma empresa de consultoria a municípios com créditos de QFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, junto a empresas de exploração mineral. Segundo a PF, Marco Antônio Valadares Moreira é o diretor do DNPM investigado por oferecer informações privilegiadas sobre dívidas de royalties a 2 escritórios de advocacia e uma empresa de consultoria. Ainda segundo a PF, com essas informações, os suspeitos entravam em contato com municípios que tinham créditos do QFEM junto a empresas de exploração mineral para oferecer seus serviços. Até o momento, os investigadores apuraram que a suposta organização criminosa se dividia em ao menos 4 núcleos: o captador, formado por um diretor do DNPM e sua esposa, que realizava a captação de prefeitos interessados em ingressar no esquema; o operacional, formado por escritórios de advocacia e uma empresa de consultoria em nome da esposa do diretor do DNPM, que repassava valores indevidos a agentes públicos; o político, composto por agentes políticos e servidores públicos responsáveis pela contratação dos escritórios de advocacia do esquema; e o núcleo colaborar, que auxiliava na ocultação e dissimulação do dinheiro. A PF também comunicou que o sequestro de 3 imóveis e bloqueio de valores que podem alcançar R$ 70 milhões. O juiz do caso determinou ainda que os municípios se abstenham de contratar ou de realizar pagamento aos escritórios de advocacia e consultoria que estão sendo investigados. A Operação Timóteo começou em 2015. Quando a então Controladoria Geral da União enviou à PF uma sindicância que apontava incompatibilidade na evolução patrimonial de um dos diretores do DNPM. Apenas esta autoridade pública pode ter recebido valores que ultrapassam os R$ 7 milhões, segundo o órgão. A PF informou ainda que estão sendo realizadas buscas e apreensões em 52 endereços diferentes ligados à suposta organização criminosa em 11 estados e no Distrito Federal. As ações da PF ocorrem nas seguintes unidades da Federação: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O juiz do caso é Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do DF. Além das buscas, estão sendo realizadas 29 conduções coercitivas. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 16, uma operação que mira uma suposta organização criminosa investigada por corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral. Segundo a Folha apurou, entre os investigados está o pastor Silas Malafaia, que teria participado da lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido valores do principal escritório de advocacia responsável pelo esquema. Ele é suspeito de emprestar contas da instituição dele para ajudar a ocultar dinheiro. De acordo com fontes da PF, ele foi alvo de condução coercitiva. A maneira que de como funcionava um esquema em que um diretor do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, com informações privilegiadas a respeito de dívidas de royalties oferecia serviços de 2 escritórios de advocacia e de uma empresa de consultoria a municípios com créditos de QFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, junto a empresas de exploração mineral. Segundo a PF, Marco Antônio Valadares Moreira é o diretor do DNPM investigado por oferecer informações privilegiadas sobre dívidas de royalties a 2 escritórios de advocacia e uma empresa de consultoria. Ainda segundo ativas, 4 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de prisão temporária. A ação é batizada de Operação Timóteo, em referência a esta passagem do livro Timóteo, da Bíblia. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O objetivo da operação é que com as provas coletadas nesta sexta a PF tenha detalhes na PF, com essas informações, os suspeitos entravam em contato com municípios que tinham créditos do QFEM junto a empresas de exploração mineral para oferecer seus serviços. Até o momento, os investigadores apuraram que a suposta organização criminosa se dividia em ao menos 4 núcleos: o captador, formado por um diretor do DNPM e sua esposa, que realizava a captação de prefeitos interessados em ingressar no esquema; o operacional, formado por escritórios de advocacia e uma empresa de consultoria em nome da esposa do diretor do DNPM, que repassava valores indevidos a agentes públicos; o político, composto por